Bem-vindo ao canal Salviano Feitosa, o seu canal de humanidades para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, os vestibulares e tudo que a vida puder proporcionar para você a partir de um viés filosófico, sociológico e histórico. Nesta aula nós vamos continuar pensando conceitos que o Weber desenvolveu. Weber é considerado um dos pensadores clássicos da sociologia. Dê uma olhadinha na nossa playlist, já tem alguns outros vídeos lá. Nesta nós vamos tratar especificamente do Estado e o Estado como detentor do monopólio da violência. Pois bem, primeira coisa que você tem que ter em mente é a definição de Estado. Esta é uma definição de Estado que não é nem passível de todo mundo aceitá-la. Há muita treta e discussão sociológica, mas ela é um bom ponto de partida para a gente começar a pensar além e depois visitar outros autores. Então vamos pensar o Estado como sendo o conjunto de instituições jurídicas, econômicas, políticas, que regem, que normatizam, que regulam a vida social. Esta definição ela é um bom ponto de partida. Weber vai adicionar um outro elemento a ela. Além de tudo isso, o Estado também detém o monopólio da violência. Quando você pensa assim, monopolizar alguma coisa, você imagina logo é alguém que toma conta de tudo, ou de tudo que diz respeito àquela área ou àquela situação. Exemplo prático, imagine uma fábrica de biscoito recheado, docinho adocicado, que ela produz para toda uma região do país. Todo e qualquer biscoito recheado que seja vendido naquela região é da docinho adocicado. Isso é monopólio. Pensando na ideia do Estado, se o Estado detém o monopólio da violência, pelo menos em teoria, isso quer dizer que só o Estado pode agir violentamente. Até aí você vai dizer, mas as pessoas brigam, mas tem gente que é dedo na cara e gritaria, mata um a outro, confusão, morte. Essa é a questão. A violência legítima é aquela que o Estado aplica, porque o Estado tem a justificativa de ser violento para garantir a segurança de todo mundo. O que não quer dizer que é uma violência gratuita em qualquer situação, em qualquer instância. É a violência que é necessária para garantir a segurança em sociedade. É exemplo prático disso, um policial que porventura atire em alguém que esteja fazendo uma outra pessoa de refém. Ali é um uso de violência legítima, ou pelo menos legitimada. Ainda que a gente tenha que considerar que mesmo uma situação como essa deve se fazer, geralmente se faz, as próprias instituições elas vão fazer uma observação para saber se aquele tiro realmente foi necessário, daquela maneira e tal. São outros meandros que o objetivo desse vídeo não é discuti-lo, é a gente ter esse ponto de partida. Então veja, se o Estado detém o monopólio da violência, no entendimento do Weber, é porque todos os atos violentos que porventura aconteçam fora da instituição do Estado, exemplo, um vizinho brigando com outro, alguém que na rua veio, atravessou o carro na frente do outro, saiu, começou a confusão, tiro, porrada e bomba, todas essas ações violentas, o Estado não vai permitir que elas aconteçam e as pessoas envolvidas serão investigadas, serão chamadas a prestar esclarecimento. Por quê? Porque só o Estado pode agir violentamente com essa justificativa. Se a gente for aplicar essa ideia a uma situação bem cotidiana, mas bem cotidiana mesmo, pense no filme recente, recente no cinema, pelo menos no momento de gravação desse vídeo, que foi o Capitão América Guerra Civil. Pronto, ali você tinha aquela treta e muita gente brigando aí nas redes sociais, era time Tony Stark, time Capitão América, um lado era o Homem de Ferro, o outro era o Capitão, confusão arretada, muita gente dizendo que o Capitão era quem estava certo. Da perspectiva do Weber, não. Da perspectiva do Weber, é o time Homem de Ferro que está correto. Por quê? Porque a partir da regulação daqueles super-humanos, só vai poder agir a partir da liberação do Estado. E se você... Veja como o negócio se junta, uma coisa se junta a outra. Se só o Estado, através de seus agentes, pode usar da violência para garantir a segurança, todo e qualquer assim chamado super-herói, na prática, é um super burlador da lei. Por quê? Porque age violentamente para impedir os crimes. Veja,
Esta é uma reflexão sobre a situação, sobre a história de um produto cultural a partir de um olhar sociológico. O que é que isso traz para a gente? A ideia. A ideia de que situações que, vez ou outra, a gente encontra por aí nos noticiários, um esquadrão da morte agiu, alguém foi linchado, a polícia deve agir e combater os chamados esquadrões da morte, assim como também tem que impedir e correr atrás de quem linchou quem. Por quê? Porque o Estado não pode não fazer nada diante de situações de violência que, se essas situações de violência se ampliarem, podem colocar em risco a própria legitimidade do Estado como instituição que existe, entre outras funções, para proteger os indivíduos. É aí onde se cria uma discussão acerca de situações que reivindiquem o armamento da população. Por quê? Porque há uma linha muito fina que vai separar essa autodefesa da desregulação da violência que o Estado, enquanto instituição, deve garantir. A partir daí, a reflexão toma um outro âmbito. Então, o que é importante você considerar que o Estado, no entendimento do Weber, é a instituição que deve monopolizar a violência para garantir a segurança dos próprios indivíduos. Isso não quer dizer que não acontecerão atos de violência. Quer dizer que esses atos violentos, eles devem ser, e eles são, na maior parte das vezes, regulados pelo Estado, ou pelo menos o Estado procura regulá-los. Daí você ter aprisionamentos, daí você ter esse monte de instâncias. Porém, a relação entre Estado como monopolizador da violência e a própria violência pede que a gente tenha em mente a reflexão sobre o que é violência. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Gostou da aula? Inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página facebookiana, me siga no Instagram, @salvianofeitosa, acesse o site salvianofeitosa.com.br e o mais importante, experimente pensar.